Fala galera, beleza? Aqui é o Marcos e hoje vamos falar de dragões. Como usar essas criaturas lendárias na sua mesa de RPG. Dragões são o suprassumo do RPG. Não é à toa que o sistema mais famoso se chama Dungeons and Dragons. Afinal, dragões são aquelas criaturas lendárias que fazem o coração do aventureiro palpitar, presente em toda a cultura pop, livros, filmes e séries. Mas para que eles tenham um efeito impactante na sua mesa, é preciso usar eles de forma correta, é preciso usar eles direitinho para que não seja apenas mais um encontro na sua mesa. E pasmem, a maioria dos mestres usa dragões de forma errada. Agora você está se perguntando se está usando os dragões da forma errada, e provavelmente sim. Aquele dragão dentro de um covil que vai virar saco de pancada dos personagens, não importa se vai ser um desafio difícil ou não, no final o único objetivo é matar o dragão e pegar o tesouro. Quer dizer, tu colocou um dragão Master Blaster para simplesmente virar saco de pancada para personagem? É muito pouco para uma criatura tão lendária. Ou pior, que é o que eu acho mais enfadonho, aquele dragão metálico bondoso que ajuda os aventureiros. Ou ele leva os aventureiros para um lugar, ele dá dicas, ele pede ajuda dos aventureiros para combater o mal. Sério, um dragão dourado Master Blaster vai pedir ajuda para aventureiro para matar os inimigos? Sério mesmo isso? Ele mesmo mata. E se ele for ajudar os aventureiros, que seja tacando fogo nos inimigos tudo, não dando dicas preciosas. Sabe, é mais do mesmo sempre, assim, sei lá, é chato. Vamos falar assim. O dragão pode ser bom ou mal, pode ser um encontro combativo ou de roleplay, mas tem que ser um encontro que vai ficar marcado na memória dos jogadores. Os personagens vão lembrar daquele dragão, vão contar a história do dragão na taverna, e os jogadores, quando terminar a sessão, vão sair comentando como foi maneiro aquele encontro. É isso que é importante. Vamos pegar alguns exemplos. A história do Hobbit só existe porque o Smaug foi lá, invadiu Erebor, correu os anões tudo e ficou com o tesouro. Ou seja, o dragão ele é fundamental na história. E repare como o Tolkien soube usar ele de forma marcante. Para se vingar da audácia dos anões, ele foi lá e tocou fogo na cidade do lago. Isso faz com que tu fique muito puto com aquele dragão. Quer dizer, ele matou um monte de gente inocente só para mostrar que ele pode. Entendem o quanto isso vai ser marcante para os personagens? Os personagens vão lá, invadem o covil do dragão, roubam um item, e aí o dragão vai lá e taca fogo na vila. E aí os aventureiros vão pensar, puta, olha a merda que a gente fez. Agora um outro exemplo onde temos os dragões mais animalescos, em Game of Thrones. Em Game of Thrones os dragões são fundamentais, entendeu? Os Targaryen conquistaram o Westeros porque eles tinham dragões. Toda a escalada da Daenerys só aconteceu porque ela tinha dragões. Se ela tivesse 3 papagaios, eu tenho certeza que ela não teria chegado onde ela chegou. Tecnicamente, os dragões de Game of Thrones são serpes ou wyverns, né? Mas, enfim, essa biologia é mais para Dungeons and Dragons, né? Nem toda a mitologia trata dragão e serpes de forma diferente. Muitas dessas dicas eu tirei do livro Tesouros dos Dragões de Fizban, que nós já fizemos review aqui no canal, o link nos cards. E estou colocando o link para comprar ele da Amazon aí embaixo. Corre para comprar porque tem pouquíssimos e quando acabar, acabou. Antes de criar o dragão, devemos pensar como é que ele vai ser usado. Ele vai ser o chefe final da campanha? Ele vai ser o guia da campanha para os personagens? Ou ele vai ser um obstáculo para os personagens? Quer dizer, os personagens terão que passar por ele para chegar a um outro objetivo? Agora, o dragão pode ser o objetivo. Vamos novamente no exemplo do Hobbit. Para os anões, o Smaug era um obstáculo. Eles precisavam se livrar do Smaug para reconquistar Erebor. Agora, do ponto de vista do Gandalf, o dragão era o objetivo, pois o Gandalf queria se livrar do Smaug porque tinha medo que ele se aliasse ao Sauron. Ah não, aí ele extrapolou. Pense também se o dragão é visto como um monstro. Normalmente nesses casos ele é o dragão que ataca o vilarejo, é o dragão que sequestra as virgens donzelas da região. É aquela típica situação onde o rei contrata caçadores de dragões para resolver o problema. Mas o dragão ele pode ser o líder de uma seita, ele pode ser o rei de um local. Nesse caso ele pode ser forte por conta própria, ele é super poderoso, um dragão ancião, ou ele pode ter seguidores que estão auxiliando ele. Mas é importante definir que nesse caso ele é muito mais sapiente, muito mais inteligente que apenas uma besta maligna que sai matando todo mundo.
Ele pode inclusive ter dragões menores que fazem o papel de bestas malignas que saem matando todo mundo a mando dele. Ou ainda, os dragões podem ser máquinas de guerra de um rei supremo. A exemplo de Game of Thrones, a Daenerys ela tinha 3 dragões que eram a potência de guerra dela. Bom, mas agora que nós já definimos o dragão, precisamos personalizá-lo. Afinal, queremos que seja um momento marcante para os jogadores. Mercado RPG, onde a sua aventura começa. Utilize o link que está na descrição para garantir o seu desconto. No Dungeons & Dragons é bem definido que os dragões cromáticos são malignos e que os metálicos são bons. E baseado em cada cor, eles vão ter características da sua personalidade, do seu sopro, do seu tamanho, características físicas também. Mas isso é uma coisa do Dungeons & Dragons, não fique preso em Dungeons & Dragons. Primeiro que tu pode não estar jogando Dungeons & Dragons, tu pode estar jogando Tormenta, a Lenda de Gunnar, tu pode estar jogando Old Dragon, Might Blade ou sei lá o que tu tá jogando. Ou mesmo que tu esteja jogando Dungeons & Dragons, tu não precisa ficar preso a esses estereótipos. Tu pode criar um dragão teu, um dragão genérico, um dragão ao estilo Game of Thrones. Ele é só um dragão que cospe fogo. Detalhe o básico dele. Ele é jovem, ele é adulto, ele é ancião, ele é animalesco como Game of Thrones ou ele é inteligente como Smaug? Ele tem seguidores ou ele segue alguém? Ele tem um reino gigante, ele tem um covil ou ele anda solto pelo mundo atacando todos? Dependendo das suas escolhas, o comportamento dele e os objetivos dos personagens serão outros. Então defina bem isso para não se perder ao longo da campanha. Lembre-se que dragões eles podem se transformar em humanoides, e não só no Dungeons & Dragons, isso é algo bem comum nas lendas sobre dragões. Lembre-se também que dragões eles podem ser conjuradores, então na hora de personalizar o seu dragão, você pode dar algumas magias que ele pode conjurar. E muito importante, dragões voam, então não coloque o seu dragão em uma caverna com o pé direito baixo. Se ele está levando muito dano da espada e do machado do bárbaro, bom, ele pode alçar voo e atacar de cima. Comportamento. Novamente no Dungeons & Dragons ele tem ali características e comportamentos bem definidos dos dragões que você pode usar ou não no seu dragão. Por exemplo, o dragão negro ele é muito perverso. E o verde, ele é ardiloso, ele gosta de mentiras. Dragões verdes preferem muito mais esculturas feitas em madeira por grandes artistas do que moedas de ouro. Dragões brancos preferem ficar isolados nas montanhas congeladas e são os mais brutos e burros de todos eles. E é claro, vamos detalhar a aparência dele, defina a cor, as nuances da cor. Ele tem uma enorme cicatriz no peito que foi causada por um dragão azul que deu um sopro de eletricidade nele. Ele fala pausadamente, ele se agacha para olhar os personagens olho no olho. Ele pode ser obeso, que nem o Terbeschaut. Crie vínculos, crie algo verossímil de por que ele existe nessa história, de por que ele está ali. Novamente no exemplo do Terbeschaut, ele foi sequestrado, quando ele era jovem, pelos Duergar, para ser usado como fogo para as forjas. E ele foi crescendo e ele não conseguia mais sair de Underdark, ele ficou preso lá dentro. Então ele nunca viu o céu, por exemplo, ele nunca voou ao vento, ele sempre viveu nas escuridões de Underdark. E ele não mata todo mundo porque ele precisa de comida. Ele vai matar todo mundo, vai continuar preso lá dentro e vai morrer de fome. Rapadura é doce, mas não é mole, não. Fraquezas. Todo mundo tem fraquezas e dragões têm que ter fraquezas também. E não necessariamente o ponto fraco tem que ser algo físico. No Hobbit, o Smaug ele tem um único pedacinho ali onde não tem uma joia incrustada e aí a flecha consegue penetrar. Mas o Smaug também tinha um outro ponto fraco que foi explorado. Ele não conhecia o cheiro dos hobbits. Foi por isso que o Gandalf teve a ideia de colocar o Bilbo para roubar a joia. Agora precisamos pensar no covil dos dragões. Porque todo dragão, bem ou mal, ele tem um covil. Tem algum lugar onde ele se recolhe e algum lugar onde ele guarda o seu tesouro. E o covil é tão importante quanto o próprio dragão. Não só o covil vai ter ações de covil, que entram ali na rodada de iniciativa, que pode dar dano nos personagens, mas o ambiente todo ao redor do covil, e dependendo da força do dragão, se ele for um dragão ancião, se espalha por quilômetros o efeito no ambiente da presença daquele dragão. Por exemplo, uma floresta onde tem um dragão verde muito poderoso, ela toda está impregnada com uma névoa venenosa. Num deserto onde tem um dragão azul, tempestades elétricas acontecem aleatoriamente. No livro dos monstros tem detalhado ali as ações de covil e como é o ambiente onde um dragão está.
Mas não pense no Covil apenas como algo para atacar os personagens, para drenar recurso deles. Imagina a seguinte situação: tu coloca o dragão sem que os personagens saibam, tá? E os personagens estão lá nas ruínas de um antigo castelo de um reino há centenas de anos abandonado. Pois eles ouviram falar que lá tem tesouros, eles ouviram falar que lá tem uma espada épica matadora dos deuses. E lá, enquanto os personagens estão vasculhando o castelo, o ladino está tentando abrir uma porta, o mago está usando o clássico detectar magia. Bom, eles percebem que coisa estranha, a água do poço está quente. Daqui a pouco eles percebem um tremor de terra e do nada um elemental de fogo surge. O mago vai lá, joga um teste de arcanismo e pá, ele suspeita que tá com cara de covil de dragão vermelho. Eita porra! O que eles vão fazer? Eles vão ir com tudo contra o dragão vermelho? Vão procurar esse dragão e matá-lo? Eles vão dar no pé com medo do dragão? Ou eles vão tentar roubar os itens que eles queriam cautelosamente ali sem que o dragão perceba? Sai daí! Não tenha medo de matar os personagens dos jogadores. Coloque desafios que não podem ser superados. Se tu tinha planejado que nessa cena que eu escrevi era um dragão ancião, é um dragão ancião. Se eles resolverem atacar, eles vão morrer. Eles têm que ter noção que nem todo o encontro é superável. Eles têm que saber a hora de atacar e a hora de recuar. Então talvez o momento seja de ir embora daquele local e ficar sem o item, ou bolar uma estratégia completamente diferente para roubar aquele item, sem enfrentar o dragão. E por fim, o tesouro. Eu já fiz um vídeo específico sobre como recompensar os seus jogadores da forma correta com itens mágicos, link nos cards. Coloque tesouros bacanas, coloque tesouros únicos, tesouros especiais. Não coloque apenas uma tonelada de moedas que os jogadores vão recolher e vão na cidade comprar. Ou ainda, os jogadores não vão conseguir carregar tudo porque tem limite de peso, afinal moeda pesa pra caramba. Então para que colocou aquele monte de moeda? Não faça isso, coloque item importante. Quer dizer, tu foi lá matar o dragão só para pegar um monte de moeda? Era mais fácil então ter roubado o banco. Então coloquem coisas especiais, coloquem itens únicos, itens muito importantes, que precisam ser usados pela campanha ou que dê um gostinho especial para aquela campanha, sabe? Algo que tenha um histórico, que foi de um rei, que foi de um semideus. E lembrando que nem todo dragão valoriza tesouro da forma de ouro, talvez o tesouro mais valioso de um dragão verde seja uma princesa élfica que está há 500 anos aprisionada por ele apenas para ele se sentir mais poderoso. Então é isso, pessoal. Esse vídeo faz parte da Monster Week, que é uma iniciativa dos canais DiniD e Point Hatch para criadores de conteúdo, e o tema deste ano é, obviamente, dragões. Estou colocando o link desses canais aí embaixo e, é claro, vocês já vão aproveitar e se inscrever nos canais, deixar um like, compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e falou! Gosta de dragões? Estou colocando aqui do lado 2 vídeos muito especiais sobre dragões. Aqui em cima, o unboxing do Niv Mizzet, o dragão vermelho de Ravnica, uma miniatura lindíssima. E aqui embaixo, o review do livro Dragonlance, Sombra da Rainha Dragão, também um livro muito especial para quem gosta de dragões.